Todo mundo sabe que recessões podem ser devastadoras, certo? Mas a boa notícia é que elas também podem ser previstas. Quando a economia entra em colapso, sempre são as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros e enfrentando dificuldades financeiras. No vídeo de hoje, vamos descobrir quem são aquelas pessoas mais afetadas por uma recessão, desde o começo até o final. Ao assistir até o final, você saberá como se proteger e se tornar à prova de recessão. Gastadores impulsivos. Vamos começar pelo grupo mais óbvio e o primeiro a ser afetado, os gastadores impulsivos. Essas são as pessoas que, assim que recebem um aumento, aumentam o padrão de vida sem pensar duas vezes e, às vezes, vão além disso, gastando dinheiro que nem sequer possuem. Imagine um engenheiro de software que está sempre mudando de emprego, conseguindo aumentos a cada nova oportunidade. A cada aumento salarial, ele compra roupas mais caras, aluga um apartamento maior e, finalmente, adquire aquele carro dos sonhos. Há sempre uma nova compra. E por que não, certo? A vida está indo bem, sempre melhorando, e ele pensa, eu mereço isso. E, se precisar, posso cortar alguns gastos. Mas aí vem a recessão. A economia entra em declínio, as demissões começam a surgir na indústria e, de repente, todos os luxos que ele adquiriu se tornam um grande peso. O que os gastadores impulsivos não percebem é que, em tempos difíceis, não dá para simplesmente reduzir gastos de forma rápida e fácil. O aluguel continua lá, o combustível do carro de luxo não vai diminuir de preço de um dia para o outro, e as parcelas do financiamento? Elas continuam sendo cobradas, sem qualquer possibilidade de renegociação. Quando a renda diminui, o que sobra são as contas altas se acumulando, sem ter mais dinheiro para pagá-las. Aqui está a questão: os gastadores impulsivos acreditam que estão vivendo uma vida ideal porque sentem que merecem aproveitar os frutos do seu trabalho. E sim, você tem todo o direito de desfrutar do que conquistou, e mais nunca à custa da sua estabilidade financeira futura. Os luxos podem ser traiçoeiros, ao invés de trazerem felicidade, se transformam rapidamente em dívidas. Carros, casas, viagens, até aquelas assinaturas de serviços de streaming. Quando as coisas apertam, elas podem te afundar muito mais rápido do que você imagina. Se isso soa familiar, não se preocupe. A solução é simples: siga a regra básica das finanças, gaste menos do que ganha. Não estamos dizendo para cancelar todas as suas assinaturas ou viver de forma extremamente austera, mas é importante não deixar o seu estilo de vida engolir toda a sua renda. Próximo grupo: tomadores de decisão emocionais. O próximo grupo que costuma ser arrastado pela recessão são os tomadores de decisão emocionais. Para algumas pessoas, ao ouvir a palavra recessão, é como se um alarme fosse acionado. O instinto de sobrevivência entra em cena, elas se sentem acuadas e começam a tomar decisões financeiras impulsivas, o que raramente leva a bons resultados. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Imagine, por exemplo, um funcionário iniciante que ouve rumores sobre cortes de pessoal e, no afã de se proteger, começa a espalhar fofocas para tentar garantir uma promoção e mais, no fim das contas, acaba sendo demitido. Ou pode ser um investidor que vê o mercado de ações despencar, entra em pânico, vende todas as suas ações com grandes perdas e decide guardar o dinheiro embaixo do colchão. Ou ainda, um pai de classe média que decide retirar o fundo universitário dos filhos e investir em uma empresa à beira da falência, acreditando que ela vai se recuperar e mais, no final, a empresa vai à falência. O que todos esses casos têm em comum? Essas pessoas estão agindo com base em impulsos. Elas sentem uma necessidade urgente de fazer algo, então qualquer ação parece ser melhor do que nenhuma. Elas se convencem de que estão sendo proativas, se protegendo. O problema é que essas decisões são movidas por emoções como medo, euforia ou até culpa. E sejamos sinceros, emoções não são boas conselheiras quando se trata de finanças. Recessões são complicadas, sem dúvida, mas também são passageiras. Em média, elas duram cerca de 10 meses. A chave para evitar cair nesse erro é simples: e desacelere. Antes de vender tudo que possui ou apostar tudo em um investimento arriscado, faça uma pausa e pergunte-se se essa decisão realmente está alinhada com seus objetivos de longo prazo. Você verá que, ao fazer isso, não só sobreviverá à crise, mas sairá dela mais forte. Agora, vamos para o próximo grupo. Tomadores de risco. Tomadores de risco. Afinal, quem não sabe que, sem risco, não há recompensa, certo? E isso faz parte da vida. No entanto, quando o risco envolve a queda da economia como um todo, a situação se torna bem mais complexa. Tomadores de risco são aqueles que buscam retornos altos investindo em ativos especulativos. Embora isso possa, de fato, torná-los muito ricos, a maioria acaba cometendo o mesmo erro e, quando a recessão bate, o preço a ser pago é pesado. Imagine um jovem contador que separa uma parte de sua renda todo mês para investir em criptomoedas. Parece uma boa estratégia, certo?
O problema é que ele decide colocar todo o seu dinheiro em uma única moeda, acreditando que ela vai disparar em valor. No início, tudo parece perfeito. O preço da moeda dispara, multiplicando por 10 o valor que ele pagou. Mas ele pensa, agora é só segurar firme, minha moeda vai para a lua. Mas aí o mercado desaba. De repente, a moeda perde 99% do valor, e nosso amigo se encontra sem nenhuma reserva financeira para enfrentar a recessão. Os tomadores de risco sabem que estão lidando com algo volátil, e sim, as emoções são fortes enquanto a chama está acesa, até que o fogo queima tudo. Durante uma recessão, ativos como criptomoedas e startups de alto risco costumam ser os primeiros a sofrer grandes perdas, deixando os tomadores de risco sem nada para sustentar suas finanças. Mas não precisa ser assim, certo? Se você é do tipo que gosta de um desafio, a boa notícia é que riscos calculados têm seu valor. No entanto, eles nunca devem ser a base de sua estratégia financeira. Desde que você diversifique seus investimentos em opções mais seguras e tenha uma reserva de emergência bem estruturada, poderá enfrentar uma recessão sem maiores preocupações e ainda estará preparado para aproveitar a próxima grande oportunidade. Agora, vamos falar sobre o próximo grupo. Pessoas endividadas. Todo aquele que foi imprudente ao lidar com dívidas. Veja, a dívida pode parecer um caminho rápido para conquistar riqueza e você pode usá-la para manter um estilo de vida elevado, fazer compras grandes e até investir. Mas, quando chega uma recessão e a circulação de dinheiro diminui, as coisas podem sair do controle de maneira rápida. Um exemplo claro disso é a crise financeira de 2008, quando milhões de americanos ficaram presos em uma tempestade de dívidas ruins. Naquela época, os bancos estavam liberando empréstimos como se fossem doces, e muitas pessoas compraram casas que não podiam pagar, acreditando que as taxas de juros permaneceriam baixas e que os preços dos imóveis continuariam subindo indefinidamente. Por um tempo, isso parecia real. Todos estavam vivendo o sonho americano, acreditando ter feito um grande negócio financeiro. Mas então a realidade bateu. As taxas de juros subiram e, de repente, as parcelas mensais aumentaram 2 ou até 3 vezes. E, para piorar a situação, os preços dos imóveis despencaram, o que fez com que nem mesmo vender a casa fosse suficiente para quitar a dívida. Muitas famílias perderam tudo. Ficaram afundadas em dívidas, com o crédito arruinado e o futuro financeiro comprometido por anos. O que muita gente aprendeu com essa crise é que a dívida não tem consideração se você teve um mês difícil ou se a economia está em recessão. Se você ainda não tem dívidas, o melhor conselho é evitá-las ao máximo. Se já está endividado, a prioridade deve ser pagar os empréstimos com juros mais altos, e nunca assuma mais dívidas, a menos que seja uma necessidade real. Agora, se for realmente necessário tomar um empréstimo, e seja para financiar um negócio ou comprar uma casa, limite a dívida a um valor que você consiga pagar, mesmo em tempos difíceis, não apenas quando a economia estiver favorável. Dívidas podem ser ferramentas poderosas, mas somente quando usadas com cautela e planejamento. Trabalhadores excessivamente especializados. O próximo grupo que encontra grandes dificuldades durante uma recessão são as pessoas cujas habilidades são tão específicas a um cargo ou setor que, quando a economia sofre uma mudança, elas ficam sem alternativas. Não é que esses profissionais não sejam talentosos, e muitos são especialistas de verdade. O problema é que sua experiência está concentrada em áreas que só têm demanda em situações específicas. Imagine, por exemplo, um programador altamente especializado em uma linguagem de programação voltada para o setor de jogos. Em tempos de prosperidade, ele participa de projetos inovadores. Mas, quando a recessão chega, as empresas de jogos começam a reduzir custos e focam em projetos mais conservadores. De repente, esse programador se vê sem emprego, e suas habilidades específicas não podem ser facilmente transferidas para outras indústrias. Os sistemas educacionais tradicionais costumam nos orientar a nos especializarmos em uma única área, com a ideia de que, ao dominar uma habilidade exclusiva, estaremos livres da concorrência. Mas o problema é que, nem sempre, haverá demanda para esse conjunto específico de habilidades. É aí que entra a importância da adaptabilidade. Ter uma base de conhecimentos variada pode ser a diferença entre prosperar ou ficar para trás. O autor de ficção científica e engenheiro naval Robert A. Heinlein expressou isso de maneira brilhante em uma citação famosa. Um ser humano deve ser capaz de trocar uma fralda, planejar uma invasão, cortar um porco, comandar um navio, projetar um edifício, escrever um soneto, equilibrar contas, construir um muro, tratar um osso quebrado, confortar um moribundo, dar ordens, receber ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar novos problemas, jogar estrume, programar um computador, cozinhar uma refeição saborosa, lutar com eficiência e morrer com dignidade. Especialização é para insetos. Se você é alguém que tem habilidades limitadas a uma única área ou nicho, agora é o momento de expandir seus horizontes. O que aprendemos até aqui é que a adaptabilidade é a rede de segurança mais confiável.
Recessões, mudanças de carreira e transformações econômicas não esperam por ninguém. Por isso, a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver é aprender a aprender. Setores evoluem, novas tecnologias surgem, e oportunidades aparecem e desaparecem. Mas, se você sabe como aprender rapidamente novas habilidades, sempre terá opções. Você poderá se reinventar, se adaptar e prosperar em qualquer cenário. Ser um faz-tudo não significa ser mediano. Significa estar preparado para qualquer desafio que a vida apresente. Então, se você quer estar um passo à frente e construir um conjunto de habilidades à prova de crises, a hora de começar é agora. Agora, vamos seguir com nossa lista e falar sobre o próximo grupo que, embora também seja afetado pelas recessões, tende a resistir um pouco mais. Poupadores despreparados. Este grupo está no caminho certo e eles economizam dinheiro, o que já os coloca em uma posição mais vantajosa do que aqueles que vivem de salário em salário. Porém, isso não significa que estejam totalmente preparados para os desafios que uma recessão pode trazer. Imagine um jovem vendedor nos Estados Unidos que vive dentro de suas possibilidades, evita dívidas e conseguiu juntar cerca de $112.000 em uma conta poupança comum. No cenário atual, ter esse valor guardado quase lhe dá o direito de se orgulhar. Afinal, o americano médio na faixa dos 20 anos tem cerca de $113.000 em dívidas e apenas $5.500 em poupança. Nosso vendedor, então, se sente confiante. Ele pensa, tenho dinheiro guardado, estarei bem, não importa o que aconteça. E, de fato, isso é um excelente começo. Mas não é o suficiente para garantir sua tranquilidade. Uma recessão pode não derrubar um poupador despreparado imediatamente, mas se ele não tomar precauções, ainda poderá enfrentar dificuldades. Imagine que ele perca o emprego durante a crise e os gastos com aluguel, mercado, prestações do carro e outras despesas irão acumular muito mais rápido do que ele imagina. Em poucos meses, aquele colchão financeiro que ele levou anos para construir pode desaparecer. Como já mencionamos, recessões duram, em média, 10 meses. Isso significa que ele pode ficar sem renda e sem poupança por boa parte desse tempo. A lição é simples: quando você achar que já economizou o suficiente, reserve um pouco mais. Para se proteger de verdade contra uma recessão, é necessário ter dois elementos essenciais: um fundo de emergência e uma estratégia para fazer o dinheiro crescer. Primeiro, o ideal é ter entre 8 a 12 meses de despesas de vida guardados em uma conta segura e de fácil acesso. Esse é o verdadeiro colchão de segurança. Em segundo lugar, faça o seu dinheiro trabalhar para você investindo em ativos seguros e diversificados, que superem a inflação. Esse é o segredo para construir uma base financeira sólida. No fim, a riqueza não se mede apenas pelo dinheiro guardado. Na realidade, são os ativos que fazem a maior diferença. Rico em ativos, pobre em dinheiro. Fortunas são construídas com ativos, mas, se uma recessão chega e você possui muitos bens e pouco dinheiro disponível, isso pode acabar com você. Esse é o caso dos chamados ricos em ativos, mas pobres em dinheiro. Essas pessoas têm riqueza na forma de propriedades, equipamentos ou investimentos de longo prazo, mas não têm dinheiro líquido à disposição. No papel, elas parecem financeiramente seguras e podem até se sentir imunes aos problemas. Porém, uma recessão pode colocar tudo a perder. Imagine que você seja dono de uma fábrica de brinquedos e tenha investido todo o seu dinheiro na compra de novas máquinas. Isso é o que chamamos de apostar em si mesmo, uma estratégia que, normalmente, é inteligente. Em tempos de prosperidade, as crianças compram brinquedos, e as máquinas se pagam rapidamente. Mas, quando as vendas caem devido a uma recessão, você ainda precisa pagar os funcionários e manter a fábrica em funcionamento. O problema é que você usou todo o seu caixa para comprar as máquinas, e agora precisa vendê-las para conseguir sobreviver. Embora essas máquinas tenham um bom valor, estamos falando de equipamentos industriais, e vendê-los não é tão simples. Encontrar um comprador disposto a pagar um bom preço, especialmente em tempos de crise, pode levar meses. E, de repente, o seu negócio começa a entrar em colapso. Quem acumula muitos ativos desse tipo frequentemente acredita que sua segurança financeira está garantida. E, em tempos normais, essa crença até faz sentido. Ativos como imóveis e equipamentos são valiosos, mas, em tempos de crise, o valor por si só não é o suficiente. Quando as coisas ficam difíceis, a liquidez é o que importa. Portanto, não importa quanto você tenha investido em ativos, sempre reserve uma parte do seu patrimônio em dinheiro disponível. E, se for reinvestir no seu negócio, certifique-se de manter um fluxo de caixa estável. A grande lição aqui é: ser à prova de recessão não significa apenas ter riqueza no papel, significa estar preparado para qualquer cenário. Sobreviventes. Nosso último grupo, os sobreviventes. Essas são as pessoas que fizeram o trabalho necessário para se preparar para qualquer cenário econômico.
Eles não são invencíveis, é claro, mas construíram uma resiliência financeira que lhes permite se adaptar e prosperar mesmo nos piores momentos. Pense em casais de dupla renda, onde ambos economizam agressivamente, investem em ativos sólidos e mantêm um fundo de emergência com um ano de despesas pagas. Quando uma recessão chega, eles não têm dívidas e só precisam se preocupar com suas despesas habituais. Além disso, diversificaram suas fontes de renda. Se um dos parceiros perder o emprego, o outro pode segurar as pontas enquanto buscam uma nova oportunidade. Em vez de entrar em pânico para pagar contas, eles analisam a situação com calma e até buscam oportunidades. Talvez destinem uma pequena parte de seu portfólio de ações para investir em uma empresa subvalorizada ou comprem um imóvel para aluguel. Esses são hábitos financeiros sólidos, e economizar de forma consistente, evitar dívidas desnecessárias e investir com responsabilidade. Os sobreviventes de recessões entendem que atravessar tempos difíceis não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre como gerencia o que tem. Eles constroem sistemas financeiros que funcionam tanto em tempos bons quanto ruins. A verdade é que recessões não destroem todos, elas destroem os despreparados, e na realidade, recompensam aqueles que estão prontos. Durante recessões, os sobreviventes não estão apenas sobrevivendo, e isso pode não parecer muito à primeira vista, mas quando a tempestade passa, eles estão em uma posição que muitos invejariam. Eles estão seguros e prontos para crescer enquanto outros ainda estão se recuperando. Então, qual desses grupos você quer fazer parte? Agora que você conhece os grupos mais vulneráveis e os que se preparam para enfrentar uma recessão, é hora de agir. Se você quer aprender como se proteger financeiramente e se tornar um sobrevivente da próxima crise econômica, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação. Comente abaixo, qual grupo você acha que mais precisa mudar seus hábitos financeiros. Vamos continuar essa conversa e, juntos, nos preparar para o que está por vir. Até o próximo vídeo.